Olá, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos. A gente está em mais uma edição do JNC Podcast. E agora que passaram as eleições, a gente está trazendo empresários da nossa região para que a gente conheça um pouco também da importância do nosso setor num geral. E hoje a gente está trazendo o pessoal da Pitácia Advogados. É uma empresa que tem 18 anos, está completando 18 anos neste ano aqui na região. Tem um alcance nacional. O Gabriel Pitassi, a Natália Lola Pitassi, que são os sócios majoritários da empresa, vão falar para a gente um pouco da atuação deles no empresarial com foco no tributário. É isso? Isso mesmo. Então, seja bem-vindo, Gabriel, seja Oi, bem-vindo, Paula. Natália, como vocês Obrigado. Oi, estão? Paula. Tudo ótimo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Eu que agradeço que, gente, como eu falei, 18 anos de empresa, eles estão no meio das comemorações aí, Sim. levaram, inclusive, uma palestrante para conversar com o pessoal do escritório, então eu sei que hoje mesmo o Gabriel me disse que eles têm um evento à noite também. É isso mesmo. Então, muito obrigada por terem vindo. E eu queria que vocês começassem contando um pouco como foi, Gabriel, que eu adoro a história, o Gabriel já me contou antes. Então, como foi empreender no direito para vocês? Fácil não é, né, Paula? A gente começou há 18 anos, de uma forma muito difícil, começamos muito pequenos. Eu falo que nós começamos em cima de uma avicultura, de uma padariazinha, né? E tínhamos 2 mesas, um computador e uma lista telefônica, né? Alguns dos mais jovens nem sabem o que é isso, né? Então, na lista telefônica tinha lá uma série de empresas e todos os dias a gente pegava, hoje vamos ligar para o segmento X, para metalúrgicas, né? Hoje vamos ligar para indústrias de metal. E a gente ligava, apresentando, oferecendo serviço. E aí veio o primeiro cliente, e aí veio o segundo cliente, e a gente começou a crescer, né? Então, sempre com foco no empresarial, sempre com foco no consultivo. Qual que era sempre a nossa ideia? O empresário, ele quer diminuir custo, né? Então, a gente nunca apresentava o escritório como um custo a mais para o empresário, mas como uma solução, né? Como uma forma dele pagar menos tributo, né? Essa é a minha área de excelência, eu sou tributarista, então a ideia é sempre ele pagar menos tributo com segurança, mas também como uma forma consultiva nas outras áreas, né? Então, são as áreas do direito empresarial, o civil, o trabalhista, o societário, dele poder crescer com sustentabilidade, crescer com tranquilidade, fazendo a atividade fim dele com tranquilidade, para que a gente pudesse cuidar dos bastidores, né, que seria a parte empresarial, a gente cuidar do consultivo e evitar que ele tivesse problema. Então, nosso foco nunca é que o cliente tenha muito processo. É ao contrário, a gente quer evitar que o cliente tenha processo. Por isso, esse foco mais intensivo no consultivo. É óbvio que processos existem, fazem parte da vida empresarial, e a gente está aqui para isso. Mas a ideia é justamente essa. A ideia é fazer com que ele trabalhe com segurança e com tranquilidade. E aí são 18 anos de empresa, né? Exato. Você fez a abertura, depois a Natália veio, a Natália trabalhou muitos anos no setor bancário, Sim. e aí veio para somar nessa sociedade. E qual que é a sua área de atuação, Natália? Eu faço a parte consumerista e direito digital. Então, chegou um certo momento do escritório que o Gabriel percebeu a necessidade de ter ali uma ajuda maior para todas as empresas, principalmente em relação a essa parte estrutural ali da Lei Geral de Proteção de Dados, da relação, da melhor relação com os consumidores de cada empresa. Então, eu cheguei no escritório para agregar nessa parte e trazer também uma visão empresarial para o próprio escritório, né? E a partir de então, a gente expandiu o nosso leque de atuação e a gente conseguiu trabalhar com mais excelência toda essa visão ativa, né, que o Gabriel sempre fala ali, de como a gente pode contribuir para o dia a dia dos nossos clientes, que são empresários, de tal modo que a gente consiga ali transmitir para eles uma segurança jurídica, uma tranquilidade de tratamento ali da parte jurídica do negócio deles, para que eles possam seguir no ramo de excelência deles, seguir com a atuação deles no dia a dia e a gente conseguir analisar toda essa parte mais burocrática por trás do negócio, né? Então a gente conseguiu ter esse olhar atento e ajudá-los a seguir em frente Eu nessa acho que parte. isso é muito importante colocar, Paulo. A gente cresceu, né? Hoje a gente tem capilaridade nacional. A gente começou em Santo André, mas hoje nós temos unidades em outras unidades da federação, em outros estados, né? A gente é muito atuante no Rio de Janeiro, por exemplo. E aí a Natália veio em 2020 com toda essa bagagem corporativa de quem trabalhou 10 anos numa grande instituição banco, financeira, né? num grande banco, com toda. Porque, veja, eu comecei realmente muito pequeno, então era um advogado que foi crescendo, mas não tinha essa bagagem empresarial. E hoje o escritório ganhou corpo, o escritório é robusto, hoje nós somos uma empresa jurídica. E eu acho que é isso que o mercado precisa, e talvez por isso a gente tenha se desenvolvido tanto.
O mercado busca não mais um simples advogado, ele busca uma empresa jurídica. Por isso a gente consegue oferecer soluções de excelência. Porque a gente se prepara. A gente se prepara para buscar metas para os nossos colaboradores melhorarem aí a vida empresarial do nosso cliente. A gente se prepara para dar sustentabilidade para o nosso escritório. A gente se prepara para estar adequado ao LGPD ou à ESG ou qualquer coisa nesse sentido, para que nós estejamos no mesmo sentido de que as grandes empresas estão, né? Então, acho que isso foi muito importante com a chegada da Natália, né? O escritório ganhou mais corpo, ganhou mais robustez. Né? E vocês comentaram já que houve um crescimento nessa chegada, né? Houve um crescimento expressivo, né? Eu acho que ela conseguiu mostrar, talvez, o que o Gabriel, o advogado, diferente do Gabriel empresário, que hoje o Gabriel é um empresário advogado, não enxergava, que é a possibilidade de nós termos clientes realmente muito grandes, né? Talvez antes eu não enxergasse isso. E ela conseguiu mostrar que sim, nós estávamos preparados para atender, para ter capilaridade nacional, para atender qualquer tipo de cliente. E hoje acho que a gente conseguiu alcançar a meta, né? Hoje a gente tem cliente espalhado aí em todo o Brasil. E naturalmente esses clientes foram chegando até nós, né? Então, com a estruturação, com a organização ali empresarial, a gente conseguiu naturalmente conquistar esses clientes. Então, realmente, a percepção que eu tive ao entrar ali de que realmente nós somos um excelente escritório, né? E que podíamos sim ter grandes empresas, isso foi acontecendo. Acho que as pessoas começaram a enxergar isso conforme o nosso amadurecimento. E isso foi muito importante. E o mais interessante disso tudo é que hoje, essas empresas que nos procuram, elas sentem essa confiança. Então, a gente, como ele disse, nós somos um escritório empresa, né? Então, muito além do direito, a gente acaba ajudando o empresário, as empresas clientes, em muitas outras frentes. A gente consegue, muitas vezes, mostrar uma fotografia do negócio do empresário que, muitas vezes, ele não consegue enxergar por si só. Mas quando a gente tem toda essa visão corporativa ali, que a gente vai colocando direito no meio e com a nossa equipe multidisciplinar, a gente consegue atuar e mostrar ali onde ele precisa atuar para crescer ou para, de repente, mitigar determinados riscos, a gente consegue ter essa confiança e entregar a excelência que a gente preza ali no nosso negócio, no direito, no dia a dia, né? É importante destacar o seguinte: o empresário, muitas vezes, ele enxerga o advogado como aquele cara que vai resolver o processo, aquela pessoa que simplesmente vai atuar no processo ou naquele conflito. Mas o escritório é muito mais do que isso, né? Não são só os advogados que estão trabalhando ali. Então, hoje, o escritório, por ser uma empresa jurídica, ele mostra justamente isso. A gente tem um sistema adequado para que a gente possa controlar tudo. A gente tem uma área de controladoria. O que é isso? A gente tem uma área de operação. Alguém que vai abrir pasta, que vai fechar pasta, que vai buscar publicação, que vai indexar publicação. E aí a gente desafoga o time jurídico. Então, hoje, o advogado faz o que o advogado tem que fazer. É prazo, é audiência, é contrato. Isso... É o pensar jurídico. Exatamente. Né? Ele consegue estar desafogado para fazer o que ele aprendeu a fazer, né? E a formação dele é o pensamento jurídico estratégico. E aí a gente vai desafogando com o resto da empresa. Isso faz com que o nosso advogado consiga dar ainda mais atenção pro nosso cliente. Porque se ele tem o tempo todo ali trabalhando para pensar juridicamente, ele consegue identificar melhorias, ele consegue identificar o que de repente pode ser feito ali de diferente para diminuir o número de processos, porque sim, essa é a nossa intenção, não é porque somos um escritório de advocacia que queremos processos, não, a gente preza muito pelo consultivo, Exato. A gente preza muito pela saúde dos nossos clientes da nossa empresa, e se a gente vê ali uma oportunidade de diminuir esses processos, sim, isso é dito para eles. Ele chega ali com 1000 processos. Bom, por que ele tem 1000 processos? Qual é a causa raiz? Então, é como se fosse um médico, né? Então, você chega no médico e ele te dá um remédio para você melhorar. Ok, então ele chega no escritório com 1000 processos, com 500 processos. A gente tem que atuar e tem que defender. Mas a gente precisa entender a causa. Por que você tem tido tanta demanda? E aí a gente vai trabalhar para que essa demanda diminua. É um trabalho de formiguinha, não é rápido, demora. E é um trabalho de conscientização também do empresário, que muitas vezes ele já cresceu atuando de forma equivocada e ele precisa entender que se ele não mudar o raciocínio dele, ele vai continuar tendo demanda. Seja demanda fiscal, seja demanda trabalhista, seja demanda civil. A gente vai enxergar qual que é o ponto fraco dele ali para que ele possa melhorar. Vocês têm gente dentro das empresas também? Ou quando vocês pegam alguma coisa para atender alguma empresa nova, vocês colocam alguém lá dentro para fazer esse primeiro contato, entender como funciona na prática? Não temos ninguém internalizado, nunca foi uma demanda solicitada.
Então, a nossa demanda é sempre dentro do escritório. Então, a gente enxerga de lá, a gente faz visita, a gente vai em loco, óbvio, faz parte, né? Porque a gente precisa entender a atividade do nosso cliente, mas toda a atividade é prestada dentro do escritório. Fica até mais fácil a tomada de decisão. A né? ideia é pra gente entender, porque vocês estão trabalhando ali dentro, fica mais fácil. Mas, por exemplo, eu sou empresário, estou vendo essa entrevista, para entender como funciona. Eu vou entrar em contato com vocês, vou falar, tenho essa demanda, e vocês vão estudar, se debruçar sobre esse caso para poder levar. Resolver, como que pode ser resolvido, né? Qual que é o ponto fraco, o ponto de dor dele ali, e onde a gente tem que atacar para que ele possa ser curado. Geralmente, a primeira reunião acaba sendo no nosso escritório mesmo. Então, o empresário chega até nós, a gente conhece, entende qual é a dor da empresa, conversa com ele a respeito das possibilidades, de que forma que o nosso escritório pode ajudar, de que forma que a gente atua. E aí, quando existe o interesse e ele realmente resolve nos contratar, o que a gente faz, muitas vezes? Ou, dependendo do caso, a gente já começa a atuar dali, então a gente já direciona para o nosso time, e esse time começa a trabalhar no que precisa ser trabalhado, ou a gente, muitas vezes, vai até o local. Porque uma coisa é quando o empresário fala como a empresa dele atua, e outra coisa é quando a gente faz a visita em loco. Então, tem muitas coisas que falam assim, todo mundo trabalha aqui de forma adequada, olha, doutor, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí você tá olhando pela janelinha, cadê o IPI daquele funcionário? Exato, cadê aquilo ali? Cadê então, o capacete? Cadê a luva de proteção? Então, a gente realmente consegue ter uma visão muito boa quando a gente faz essa visita em loco, mas ela, na maioria das vezes, acontece realmente quando a gente já tem essa empresa como nosso cliente. E aí, o tributário realmente é um carro-chefe da empresa, né, que vocês comentaram. Nós estamos agora passando por uma reforma tributária que vai ser uma das maiores que o país já viu. E como que é navegar nesse mar novo aí, Gabriel? Eu brinco que é um mar azul para advogado tributarista hoje, né? Todo empresário, seja ele pequeno ou grande, não importa o porte, ele precisa se adequar. Né? A gente vai passar por uma reforma brusca. Não vou nem falar que a gente vai passar, nós já passamos. Né? Já está aprovado, exatamente, né? O projeto já virou lei, né? Então temos um período de transição, é um período longo, é um período extenso, vai passar de 2030, mas os empresários, a partir do ano que vem, a gente já começa com a transição. Os empresários precisam se preparar. Não tem jeito. Todo mundo vai precisar de assessoria. Precisa estudar. Né? Eu particularmente, já estudei, já destrinchei toda a legislação, já escrevi até alguns textos sobre isso, né? Para enxergar o que vai impactar mais, o que não vai impactar, vai aumentar a carga tributária, não vai. O que eu costumo dizer, né, assim, simplificando na verdade, a reforma não mexeu muito na carga, ela simplificou. Ela juntou alguns impostos e algumas contribuições. A gente tinha lá o PIS e a COFINS, juntou e criou a CBS, que foi a contribuição de bens e serviços, e a gente tinha o ICMS, a gente tem, porque eles ainda estão vigentes, né? A gente tem o ICMS e o ISS, eles também foram reunidos no IBS, no Imposto de Bens e Serviços. Então, temos dois impostos que se juntaram num IVA, né, que é o Índice de Valor Agregado, com uma alíquota fixa de 28% mais ou menos, ponto. Excluiu-se o IPI. 28% de tudo? Sim, mas é tudo não cumulativo, então agora o empresário consegue tomar crédito de tudo. E isso é muito complicado, porque o empresário pequeno, que é Simples Nacional, 93% dos empresários brasileiros são pequenas empresas. Isso é uma pesquisa do Sebrae. Então, esse empresário pequeno que é Simples Nacional, ele não sabe o que é tomar crédito. Né? Ele não sabe o que é regime não cumulativo. Tem ideia. Então, eles vão ter que se adequar. Né? Então, o Simples Nacional acabou? Não acabou, mas vai ficar mais complicado para o empresário Simples Nacional. Então, ele vai ter que se adequar, porque ele vai ter que... Se ele optar em continuar em Simples Nacional, ele vai ter que acabar segregando a contabilidade dele em duas. Uma para pagar IBS e CBS, a outra para o regime do Simples. Eu acho que é a hora que os escritórios preparados vão começar a se destacar. Infelizmente, eu acho que a região é carente de bons escritórios na área tributária. E então, eu acho que é a hora que a gente pode dar soluções mais sólidas para os empresários aí, para que eles possam passar por esse momento de turbulência, porque é um momento complicado, né, um momento de dúvidas, passar com tranquilidade, né, sem se assustar. Porque, querendo ou não, tributário é uma das coisas que mais dá dor de cabeça, né? A gente sempre brinca lá em casa, eu e o Renato, que tem um meme que fala assim, você tem que me pagar imposto de renda, me fala quanto que é? Não, você tem que saber. É tanto? Não, tá errado. Mas se você sabe, por que você não me fala? Pra gente, quando a gente pensa, é uma coisa simples. Mas
Exato. É uma série de regras e O normas. tributário, infelizmente, quem faz as declarações normalmente é o contribuinte, né? Ele faz as declarações seguindo uma norma que ele não conhece. E muitas vezes o próprio contador está despreparado para seguir as próprias normas, né? Então, e qual que é a grande questão? O que fomenta a economia é o tributo, né? A economia é sustentada pelo imposto e pelo tributo. Portanto, o governo tem uma sede arrecadatória. Ele precisa arrecadar para sustentar todas as áreas do governo. Então, qualquer errinho que você tem vai ensejar multa. Eu acho que é aí que a gente tem que entrar para poder auxiliar e mitigar essas sanções que os empresários vão se sujeitar se não fizerem corretamente. Porque uma obrigação acessória entregue erroneamente, ela vai ensejar multa e vai onerar o empresário. Não tem jeito. E por isso que a gente tem um olhar muito atento para cada empresa. Porque cada empresa tem a sua necessidade, suas particularidades. E é isso que a gente preza muito lá dentro do escritório, sabe? Conseguir olhar de forma individual para cada uma, para atuar exatamente onde cada uma precisa que a gente atue. Eu acho que essa é a grande ideia. A gente fala, né? A gente vem de excelência. A gente fala, olha, a gente quer entregar o melhor serviço possível. É óbvio que ninguém é perfeito, né? A gente fala, nós somos perfectíveis. A gente busca a perfeição, mas não perfeito. Tem até um professor, o Leandro Carnal fala muito isso. Ele fala, perfeito é aquilo que é feito até o fim. Portanto, como não chegou ao fim, nós não somos perfeitos, nós buscamos a perfeição. Mas o que a gente sempre fala lá nas nossas reuniões de gestão e quando a gente conversa com os nossos colaboradores é, o empresário, quando ele nos procura, ele tem um problema e ele quer uma solução. Rápida, né? Rápida e eficaz. Então, e nós estudamos para oferecer essa solução. Então, vamos entregar a melhor solução possível para que ele fique satisfeito. Ele não é obrigado a saber de direito tributário, direito trabalhista ou direito civil. Ele está ali porque ele sabe fazer parafuso, ou porque ele sabe fazer transporte, ou porque ele tem uma boa metalúrgica, ou porque ele tem uma boa indústria, ou porque ele presta um serviço de excelência, mas não é o serviço jurídico. Essa é a nossa função. A nossa função é entregar para ele excelência no que a gente faz para que ele possa crescer tranquilo. Cada um. E aí já na pegadinha aqui, a gente tem agora a ideia da Nova Indústria Brasil, que está vindo forte aí, acho que eu fiz uma matéria semana passada, centenas de empresas do ABC poderiam buscar esses recursos que viriam do governo federal, desde que a empresa esteja talhada nessas normas técnicas previstas. Vocês têm algum serviço nesse sentido de auxiliar que as empresas consigam se adequar a essas propostas da Nova Indústria Brasil, tenham as necessidades ali para esse atendimento? Vocês estão já estudando sobre isso? Assim, olha, todo empresário que trabalha conosco, a gente busca sempre todas as regularidades, né? Porque todo programa de fomento que o governo oferece sempre tem os mesmos requisitos, né? E a grande questão são as certidões, aquela questão toda. A grande questão é que depende do momento de cada empresário, né? Às vezes o empresário ele chega num momento que ele está endividado e ele não tem determinada certidão fiscal ou certidão trabalhista e a gente tem que trabalhar para regularizar. Existem várias formas da gente regularizar. Então, às vezes, o empresário chega sem uma CND e ele fala, poxa, eu preciso da CND para me adequar ao programa X ou ao programa Y. A gente vai dar um jeito, né? Não é só pagando que a gente resolve. A gente pode garantir com uma carta fiança, com seguro garantia, discutir o débito, pode parcelar o débito. Hoje tem a transação tributária, por exemplo, que ajuda bastante, que você tem alguns parcelamentos com uma redução expressiva de juros e multa. Aí é sempre caso a caso, é aquilo que a Natália falou. A gente olha cliente por cliente, caso a caso a gente vai ajeitando a casa. Vocês também têm um serviço agregado do escritório dessa parte de contabilidade mesmo, né? Que é exatamente para fazer esse braço para as empresas? Para que as empresas entendam os impostos, as cargas, é isso? Isso. Como nós temos essa parte tributária muito acirrada no escritório, nós temos contadores que auxiliam na questão fiscal, né? Porque a obrigação acessória, né? Muitas vezes ela é muito mais contábil o trabalho do que um trabalho jurídico. Então a gente acaba tendo o contador para nos auxiliar. Então, além de advogados, vocês têm contadores na equipe de vocês, é isso? Exato. Como nós trabalhamos muito com revisão fiscal, essa revisão de obrigações acessórias, esse é um serviço mais contábil, né? Então, nessa parte fiscal, a gente é necessário, né, que nós tenhamos contadores para nos ajudarem nessa questão de obrigações acessórias, nessa questão que é mais contábil, em que pese ser fiscal, ela é mais contábil do que jurídica, né? Então,
é o que a Natália falou, é uma equipe realmente multidisciplinar, né? Esse olhar. A gente traz esse olhar para cada empresa, que eu disse, de forma multidisciplinar. Então, a gente consegue, por exemplo, a gente tem um contador, tem um advogado, tem um administrador. Então, a gente consegue ali mostrar para o empresário que é nosso cliente o todo da empresa dele. E de que forma que a empresa dele pode crescer juntando tudo isso, todas essas necessidades. Então, por isso, a gente tem uma equipe bem diversificada ali para conseguir fazer todo esse tipo de entrega que a gente preza lá dentro. E aí, dentro da LGPD, dessa normativa ESG, do digital, quem mais busca esse tipo de serviço, Natália? Olha, atualmente a gente vê uma procura muito grande pelas grandes empresas. As pequenas e as médias não necessariamente elas procuram muito. Por quê? Porque, de certa forma, exige um certo custo, né? Para que tudo isso seja colocado em prática. Mas o que a gente traz muito nas nossas reuniões e nas nossas explanações é o diferencial de mercado. Quando você começa a colocar esse tipo de política, esse tipo de ação, de regras dentro da sua empresa, você não só traz, lógico, um desenvolvimento mais sustentável ali para sua empresa, uma melhoria na forma como você atua com os seus funcionários, inclusive, como você também começa a ter um diferencial de mercado. Então, se você tem ali no seu portfólio, na sua empresa, a informação de que você atua de acordo com essas regras, as grandes empresas que estão preocupadas com o assunto, elas começam a te procurar e você começa a ganhar oportunidades que antes, como uma pequena ou uma média empresa, você não tinha junto dessas grandes empresas. Por quê? Porque você agora está adequado ou está se adequando a essas regras. O que muitas vezes empresas um pouco maiores que ainda não estiverem 100% adequadas ou não estão preocupadas com esse assunto, vão começar a perder, porque na hora de contratar, até por uma questão de responsabilidade, essas grandes empresas precisam demonstrar que, contratualmente, elas estão vinculadas a empresas que também têm a mesma preocupação que ela. Então, ela vai dar o quê? A oportunidade para essas empresas que estão procurando se adequar. E não aquelas que simplesmente pararam no tempo ou que não têm esse tipo de preocupação, que hoje em dia eu acho que não cabe mais, né? Não cabe mais você ser uma empresa sem se preocupar com o meio ambiente, sem se preocupar com os funcionários, com os trabalhadores, sem se preocupar com todo. É porque a proteção de dados tem sido, né, frequentemente um assunto em pauta nos últimos anos, né? Então a gente entra ali para fazer uma marcação de exame e você tem que fazer lá, você tem que estar de acordo com as nossas normas, porque são dados sensíveis das pessoas. Assim como acontece que eu fiz esse questionamento, porque a reforma tributária tem esse prazo. Há esse prazo previsto para que todos tenham essa normalização dessa lei, essa norma? Todo mundo vai ter que levar isso em algum momento? Como sim, é essa previsão? Deveria estar, né? No caso Então, é realmente o cumprimento da norma em si, a Isso. fiscalização que... Exato. A gente realmente hoje não tem uma fiscalização tão ativa, até porque também é algo velho, mas ao mesmo tempo novo. Então, a própria autoridade ali está também estudando e tendo uma cautela ali na aplicação e tudo mais. Mas é algo que, na minha opinião, Natália, como estudiosa do assunto, e pensando também no que já aconteceu fora do país, eu acredito que a empresa que minimamente demonstrar que existe um início dessa atividade, existe uma preocupação e que sim está dentro das possibilidades, procurando estar adequada às regras, isso já vai minimizar muito. Então, muitas vezes, de repente, pode acontecer de, ao invés de ter uma multa, uma aplicação, uma penalidade propriamente dita, e sim vai ter o quê? Ah, não, mas a empresa se preocupou em algum momento, está preocupada, está se adequando, então vamos dar um tempo para que ela possa ali se adequar e mostrar o resultado e mostrar a aplicação que a gente precisa. Então, eu acho que é um pouco nessa linha. É diferencial, né? É um diferencial. Assim, grandes empresas, né, grandes bancos, multinacionais, elas já se preocupam com isso. Muitas vezes elas exigem no contrato que o prestador de serviço esteja adequado à LGPD, à ESG, determinadas normas trabalhistas. O mercado público vai seguir o mesmo ritmo, né? Então os editais de licitação vão sair, como alguns já saem hoje, exige ISO 9000, vai exigir adequação à LGPD, vai exigir adequação à norma, e quem não estiver preparado fica para trás, não tem jeito. Então, a ideia realmente é que se prepare para ter o diferencial, porque senão vai ficar para trás na concorrência.
E eu queria fazer esse questionamento para vocês também, porque tem sido uma constante na advocacia os golpes que têm sido aplicados em clientes que recebem a notificação, a gente tem um processo antigo, aí chamam a gente no WhatsApp. No escritório de vocês, teve alguma coisa nesse sentido? Como é que vocês reagiram a isso? Teve bastante, ainda tem, Sim. né? A gente constantemente manda os informativos para os clientes. Vou até deixar a Natália falar sobre isso, porque foi ela que preparou tudo isso, né? Mas a maioria das mensagens de WhatsApp estão se passando pelo próprio Gabriel, mas assim, são mensagens bem grosseiras, com erros de português, alegando que a pessoa tem valores altos a receber e pedindo valores. Na verdade, o que o golpista, né? O que o estelionatário faz? Ele manda uma mensagem de WhatsApp para o nosso cliente, com o nome do sócio, do Gabriel, dizendo que houve êxito no processo, e que para levantar determinado valor naquele processo, ele precisa fazer um pagamento. Já é meio absurdo, né? Mas, porque se você tem que levantar algum valor, por que você teria que pagar para levantar um valor que é seu de direito? Mas, muitas vezes, a ânsia de ganhar dinheiro do cliente, né? Acaba fazendo com que ele pague um determinado valor. E aí a gente tem feito a nossa parte, tem que tomar cuidado, né? Tem que ter atenção para não ser lesado, né? Sim, sim. A gente costuma mandar bastante comunicado para os nossos clientes, a gente costuma mostrar para eles quais são os reais canais, quais são os canais de comunicação que eles precisam ter e precisam observar, né? Tanto o e-mail quanto o telefone específico do escritório ou dos sócios. Então, a gente tenta se antecipar a tudo isso. Tanto que, apesar de termos tido inúmeros casos, a gente só teve um cliente. Um cliente que acabou caindo mesmo, fazendo o pagamento. E a gente prestou todo o apoio, estamos prestando ainda todo o apoio, mas o que a gente resolveu fazer diante de tudo isso é sempre se antecipar. Então, a gente se antecipa ao que pode vir a acontecer. Então, a gente manda informativos, a gente comunica qual que é o e-mail. Olha, só aceite qualquer tipo de informação que vier dos e-mails oficiais do escritório, qualquer tipo de comunicação, de pedido que vier do WhatsApp específico do escritório ou do sócio do escritório. Então, assim, não aceite nada. Então, a gente tenta fazer um processo de educação prévia para que lá na frente eles não tenham nenhum tipo de prejuízo, né? E o mais importante é que não existe cobrança de valores para se levantar alvará, né? É isso. Se houve algum tipo de cobrança, foi a cobrança dos honorários lá atrás. Ou vai ser algum tipo de cobrança no êxito pós-levantamento. Nenhum escritório no Brasil vai pedir dinheiro para levantar qualquer tipo de alvará. Então isso é importante ficar claro para qualquer empresário ou para qualquer pessoa física, né? Nós temos uma coluna no escritório chamada Lato Senso. Semanalmente a gente envia e-mails para os nossos clientes e a gente acaba escrevendo no LinkedIn algum tipo de matéria sobre o direito, e a gente tem escrito, né, nos intervalos dessas colunas, a gente tem enviado e-mails informativos para os nossos clientes. É importante frisar que não é o escritório dele, gente. Isso foi algo que aconteceu no Brasil inteiro. A OAB se pronunciou. Sim. Tem até um nome específico, isso que é o golpe mesmo da advocacia. É mentira. Mas, como a gente sabe que é algo que é um golpe que está sendo aplicado no Brasil inteiro, é importante a gente conversar com os advogados para saber. Então, gente, desconfiar, pediu para pagar, não paga. Não, ninguém vai pedir isso. Imediatamente faça boletim de ocorrência. E uma coisa que a gente fala também, e orienta, independente de ser cliente ou não, ficou com dúvida? Liga para o seu escritório. Então, pega exatamente o telefone que você sempre conversou com o seu advogado e liga. E fala, olha, eu recebi um WhatsApp, eu recebi um e-mail de tal forma... Faz sentido? É isso mesmo? Porque na hora ele vai te dizer não faz sentido, não responda, bloqueie o número, seja lá o que for. Então, a forma como é escrita, geralmente essas mensagens possuem muitos erros. Muito erro de português. Muitas vezes não é direcionada com o seu nome, então, prezado cliente. Então, se é uma mensagem muito específica, prezada cliente Paula. Entendeu? Então, você já começa a perceber alguns detalhes, assim, e isso não só em questão de advogado, mas em questão de qualquer outro golpe que possa vir a acontecer, né? Então, as mensagens são mais genéricas. No caso de advogado, tem alguns que são muito bem específicos, porque eles pegam os dados públicos dos processos. Então, é assim que eles descobrem que tem, pesquisam pelo timbrado do escritório, qual é o escritório que está acompanhando o caso, aquele cliente. Pegam o nome do advogado. Que é algo público, ia que tá falar ali isso, exposto. né? É importante a gente falar que isso é porque quando a gente vai fazer qualquer pesquisa,
pesquisa em processo, por Processos são exemplo, é públicos. aberto. Exatamente. Qualquer pessoa consegue acessar os nossos dados sensíveis ali, né? Isso. E o que fica exato. claro é que existem advogados no meio dessas quadrilhas, é óbvio, porque Sim. os processos são estudados. Do meio ao fim, do começo ao fim, eles são estudados. As informações que se colocam sobre o processo, elas são fidedignas. O processo existe, aconteceu alguma coisa ali que pode gerar, sim, valor a ser recebido pelo cliente, só que não tem que pagar para receber nenhum tipo de valor, ou ainda não está maturado até aquela fase para o cliente receber. Não é assim que funciona, Exato. né? Se Exatamente. qualquer decisão ao meu favor, por exemplo, eu não tenho que fazer o pagamento para Jamais. receber aquele valor, né? Jamais. Ligue para o seu advogado. Exato. Obrigada, gente. Então agora eu vou deixar vocês fazerem um encerramento. Queria agradecer vocês pelo tempo de vocês para virem aqui conversar conosco. Parabenizar novamente pelos Obrigado. 18 anos de escritório. A gente repete aqui que são a excelência quando a gente fala em direito empresarial no ABC. Os nossos microfones são sempre abertos. O Gabriel é professor, ele também já falou, ele dá aula também na Direito de São Bernardo, né? Fui assistente de um desembargador na Direito de São Bernardo por muitos anos e foi o meu mentor, né? E ainda dou aula até hoje, tenho livro escrito, sou um estudioso na matéria, né? Eu gosto do que eu faço e eu acho que é isso que faz a gente também prosperar, né? Eu acho que você performa quando você faz o que você gosta, que aí você faz com amor. Eu acho que essa entrega nossa, ela vem do nosso amor ao que a gente faz. A gente faz com amor, consequentemente a gente entrega bem feito. E a Natália também foi advogada, foi formada também no Direito de São Bernardo, né? Foi lá que vocês se conheceram. Somos todos filhos da Direito de São Bernardo. Filhos da Direito de Inclusive, São Bernardo. temos muitos advogados no nosso escritório que também são da Direito de São Bernardo. E hoje ela também é uma referência quando a gente fala de direito digital, que a gente sabe que são poucos os escritórios especializados realmente no assunto. A Natália é uma das grandes especialistas aqui do estado de São Paulo nesse tipo de informação, né? Sim, foi o que o Gabriel disse, né? Nós atuamos com amor, a gente realmente entrega amor em tudo que a gente faz. A excelência é algo que está constantemente no nosso radar. Então, assim como nós somos uma empresa que crescemos, estamos evoluindo cada vez mais, a gente quer proporcionar isso também para os outros empresários. A gente quer crescer junto com eles, né? Então, essa é uma das nossas missões ali. É ajudar que as empresas cresçam de forma sustentável. E nós somos, como você disse, uma referência no estado de São Paulo, aqui no ABC principalmente. E sim, o ABC tem muita coisa boa. E é uma honra poder falar que a gente contribui para o crescimento também da nossa cidade. E a gente quer agradecer pelo convite feito por você, por estarmos aqui hoje, podendo falar um pouco desse nosso aniversário de 18 anos, atingindo a maioridade. Muito Vamos obrigada. Obrigada a Obrigado, vocês por Paula. terem reservado um pouquinho de tempo aí no meio das comemorações para falarem com a gente. Vocês que assistiram, que se não acompanham nosso canal, se inscreva, fica com a gente. A gente vai estar trazendo mais empresas, empresários aqui da região, como eu disse, para a gente fazer girar aí essa economia que é tão importante para o Grande ABC, uma das maiores regiões do Brasil, que está buscando também a reindustrialização. Se você tem algum negócio e quer falar com a gente, pode chamar, estamos abertos e eu espero vocês no próximo bate-papo. Tchau, tchau.